Salve internautas do nosso Quindim Cultural! Vamos conversar com mais um artista aqui da cena da cidade, o Rafael Drum, que vai falar um pouquinho do seu trabalho no grafite e em outras artes que ele vem fazendo. Ele é mineiro e é radicado em Pelotas já faz algum tempo e faz faculdade de artes visuais na UFPEL. Seja bem-vindo aqui, Drum, Obrigado, irmão. Valeu. Mais uma vez aqui no nosso Quindim, mas agora com uma entrevista exclusiva, né? Obrigado por nos receber aqui na tua casa. Cara, que agradeço. Como é que começou esse teu interesse pelas artes lá na tua infância, na tua adolescência? Conta pra nós esse começo nas artes aí. Quando é que tu descobriu o grafite? Bom, primeiro, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Bom, eu acho que a minha história nas artes visuais ela é muito engraçada, porque ela começa a partir de uma vivência, né, de uma experiência que eu tive com a música. Então, no primeiro momento, ainda nos anos 90, por volta de 98, 99, eu trabalhava com algumas bandas, né, bandas do cenário alternativo de rock, né, na minha região em Minas. E nós fazíamos sempre festivais, encontros das bandas, e eu comecei a me interessar pela criação das capas, né, dos discos, dos pôsteres dos eventos que nós promovíamos. Então sempre os meus amigos que estavam vinculados, né, que estavam nesse meio do rock junto comigo, eles sempre me procuravam para poder pensar a parte de criação artística, né? Para poder fazer desenho de capa, para fazer desenho de pôster. Tanto que o cenário da nossa entrevista aqui ilustrado ilustra baterias e questões musicais, né? Isso. O pessoal vai poder conferir isso aqui no nosso cenário aqui, toda essa questão, todo esse envolvimento com a música que vem daí. Isso, exato. Então eu acho que de certa forma a minha experiência, né, a vivência que eu tive junto ao rock, né, a esse estilo de vida roqueiro, né, essa subcultura, é que me conduziram de certa maneira para o universo das artes visuais. Então no primeiro momento eu busquei a música como um meio de expressão, né, da minha vontade criativa, né. Por muitos anos trabalhei como baterista, né, em diversas bandas não só de rock, mas também de MPB, de diversos estilos musicais. Que legal isso. E foi essa vivência que, de certa maneira, né, com essa criação de capas, de pôsteres e cartazes para os eventos das bandas, foi o que me levou a ter um gosto maior pelo desenho. Então, no primeiro momento eu abordei o desenho, né, que foi, digamos que, o primeiro meio que eu utilizei, a primeira linguagem que eu utilizei, e logo depois, né, foi inevitável, eu acabei caindo para a pintura. Então, eu comecei a comprar algumas telinhas, né, por influências assim, de alguns amigos que já pintavam, começaram a me pilhar, né, a dizer assim, cara, vai lá, investe, né, na tua criatividade, né, investe nesse teu talento, investe nessa tua vontade de ser artista e vai à luta, né, vai buscar isso. E foi quando eu comecei, mais ou menos por volta de 2002, 2003, a pintar as minhas primeiras telas, né, já vindo um pouco da pegada do desenho, né. Então no primeiro momento fazia essa criação de capas de demo e discos das bandas alternativas, os pôsteres e os cartazes, e no segundo momento eu já passei para pintura em tela, né. E junto com isso, né, ao mesmo tempo, né, em paralelo à minha produção de pintura, eu já meio que fazia algumas intervenções urbanas. Eu conheci mais ou menos em 99, eu conheci o grafite, a pichação, com alguns amigos da escola mesmo, e nós começamos então a fazer certas intervenções, né, com o uso da lata de spray. Claro, nós não tínhamos muita condição para comprar material, né? Então nós tínhamos ali algumas coisas que nós pegávamos do pai, né, escondido, uma tinta ou outra, misturávamos as cores e saímos para a rua para fazer algumas intervenções. Mas isso foi bem breve, né? Então eu me inseri com essa coisa do picho, né, no cenário da arte urbana, mas eu logo comecei a prestar atenção e chamar muito mais a minha atenção as coisas que eu via de grafite na rua. Então sempre quando eu abordava algum grafite na rua, eu ficava muito interessado, né, pelo trabalho de desenho que existia ali também, né. No caso, não só do grafite que é entendido como letra, como escrita, mas também o grafite figurativo. Ambos me encantavam, né? Sim. Pela paleta de cores, digamos que pelo despojamento, né? Pela falta de um estilo determinado ali para feitura da pintura, né? Então era uma pintura que não tinha um compromisso com a tradição, né? Que é descrita lá na história da arte, com a tradição da história da pintura. Era uma pintura que estava vindo
digamos que para transformar o que se entendia como pintura. Que bacana. E quais os teus principais trabalhos no grafite, assim, os primeiros que tu começaste a fazer e depois os mais recentes, assim, só para os nossos internautas poderem se situar, conhecerem um pouquinho pelo menos? Claro. Bom, a maior parte da minha produção, é legal porque ela está em Pelotas, né? Eu quando vim para cá cursar artes visuais, foi engraçado porque eu não imaginava isso, mas logo que cheguei conheci uma galera muito legal, né? Ilustradores, desenhistas, né? E grafiteiros. E tem bastante na cidade. Que tem bastante, né? Que era uma coisa que eu não imaginava tanto. E aí, né, eu meio que retornei a esse meio, né? Porque no primeiro momento eu tinha deixado de lado. Quando entrei na universidade eu queria abordar outras questões, né? Queria expandir o teu pensamento e trabalho artístico, não só especificamente um segmento. Exatamente. Então, bom que a academia proporciona isso aí, né? E proporcionou muito bem, então eu fui buscar também expressar meu trabalho como artista fazendo projetos de escultura, né? Fiz alguns projetos de escultura, fiz alguns projetos também em pintura, alguma série de pintura a óleo, né? Buscando novamente a pintura a óleo, que era uma coisa que já estava, digamos que, ultrapassada. Né? Elaborei alguns projetos de instalação, que é um conceito pós-moderno, né? Segundo a história da arte, a instalação é um conceito mais recente, né, da arte contemporânea. Então essas equações da arte contemporânea começaram a me chamar mais atenção e o grafite foi ficando cada vez mais no passado. Né? Em um determinado momento, com essa amizade aí com os artistas locais, né, eu fui convidado para participar de alguns eventos da cidade, né? Que tinham como foco o grafite, e foi assim que aconteceu, né, o meu retorno para a arte urbana. Né? Sim. E atualmente, não só com o grafite, não só com tinta, mas eu também elaboro alguns projetos de intervenção com um pensamento mais escultórico também. Né? Isso já é um trabalho que eu exercito com um coletivo, né, que é bem recente, tem pouco mais de um ano, que é um coletivo onde existem outros membros, né? Hoje nós somos um total de 6 artistas de diferentes áreas, tem gente do cinema, tem gente do design, tem gente das artes visuais, e nós procuramos executar algumas intervenções urbanas, sempre buscando situações escultóricas e utilizando os materiais que a gente encontra disponíveis no meio da rua. Né? E junto das intervenções nós sempre somos acompanhados pela galera do vídeo, que vai fazendo um registro de foto e vídeo para dar um escopo maior, né, pro trabalho. Fazer essa espécie de documentação audiovisual daqueles trabalhos, até porque muita coisa hoje em dia precisa ser documentada através de áudios, e hoje com a tecnologia tudo é possível também, né? Sim. Não só para servir como um documento, mas também para ser parte do processo de construção do pensamento do trabalho. Sim, então, também. O vídeo e as fotos também são exibidos, né? Nós projetamos esses registros para serem entendidos também como parte, ou mesmo a própria obra, né? O próprio trabalho que vai ser exposto ali futuramente. E conta para nós um pouquinho, Bruno, desses trabalhos que tu tens exposto em diferentes eventos, como o Piquenique Cultural, que tu comercializa alguns trabalhos, o Scavari, né? Sim, o Scavari já é um outro projeto. Conta um pouquinho sobre esse teu outro segmento aí que tu percorre os eventos culturais, incluindo piquenique, outros aí que aparecem na cidade, que tem movimentado a cena. Sim. Bom, o projeto Scavari é um projeto em parceria com a minha companheira, né? Nós idealizamos ele no início do ano de 2016 e foi uma forma de nós tentarmos abrir uma empresa virtual. Ambos temos uma produção gráfica que é bastante extensa, né? Como eu te falei, eu comecei no desenho, né? Uma produção gráfica que estava muito engavetada, eu não tinha uma maneira de mostrar isso, de apresentar isso. Né? É muito difícil projetos dispositivos, que é uma produção que está solta, que não está muito bem finalizada para de repente pendurar na parede. Então nós resolvemos catalogar a nossa produção gráfica, né? Fazer uma seleção dos trabalhos mais bem finalizados, melhores trabalhos, e nos vinculamos a diversos eventos que promovem a cultura e o comércio local, né? Como você mesmo citou, o Piquenique Cultural, a Casa Cultural As Vulvas, né? Que promove uma cultura que é direcionada para as causas feministas e sempre trazendo as questões da mulher, que é super importante. Mais antigamente o pessoal do Fora do Eixo, que também era aqui de Pelotas. Nos vinculamos mais recentemente à Feira de Porto Alegre Papeleira,
que fez algumas edições aqui em Pelotas também, mas eles são sediados, eles têm como sede Porto Alegre, né? Nós também nos vinculamos a esse grupo. Então foi uma maneira de nós também comercializarmos, né, a nossa produção, porque o artista também não vive só de poesia, né? Ele precisa também do pão, então para conseguir... Tem que se sustentar. Se sustentar, então foi uma maneira de buscar uma rentabilidade também para o nosso trabalho, né? Com certeza. Uma produção que é mais barata, né? Geralmente em menor formato, são ilustrações, desenhos, gravuras. Como é uma produção que é feita muitas vezes em série, né? Nós temos a possibilidade de vender a preços mais acessíveis, então o público que não tem poder aquisitivo algum pode estar consumindo desenhos e impressões, né? E mesmo trabalhos originais a 15, 20, 25 reais. E o mais interessante é que nós do Quindim Cultural sempre procuramos incentivar os artistas independentes, como é o teu caso, artesãos e pessoas que tratam da economia criativa, que fazem trabalhos sensacionais e que não estão vinculados àquele mercado capitalista extremo, explorador. É uma coisa bem alternativa mesmo, de fazer coisas artesanais, tudo à mão, uma outra proposta de economia, né? Eu acho que isso é a tarefa mais importante desses grupos, desses coletivos que estão se unindo aí para promover a cultura e a economia solidária, é esse pensamento de não mais de um vínculo de dependência com a economia que é ditada pelo governo, né? Pelo sistema capitalista. Exatamente. Né? Quando nós nos desvinculamos, né, de certa maneira, com esses eventos, nos desvinculamos do sistema capitalista que já está mais consolidado, com seus preços, valores, tabelas, nós promovemos uma outra realidade, para que já existe, né? Então é uma maneira também de repensarmos, né, refazermos o meio, né, o espaço de convívio que está ao nosso redor, né? No caso, o nosso mundo, né? Que é o que está ao nosso redor. E fazendo uma provocação para os nossos internautas, que são também muito provocadores e provocadoras, falando um pouco desse momento atual, né, de um político, social tão complicado, com governos golpistas e de total, assim, fazendo esse desmonte no setor público, dessa PEC que está aí, já foi infelizmente aprovada e tal. Como é que tu, enquanto artista, reflete a respeito disso e como é que tu te sente vendo toda esse cenário complicado e desastroso no nosso país, também aqui em nível estadual, com o governo Sartori, que está aí achatando esse outro pacotão também de retrocessos tremendos aí, inclusive na área cultural também não é diferente. Sim, acho que foi a área que mais sofreu com os cortes. Com certeza. Educação e cultura, saúde. Bom, muita coisa está sendo dita, eu leio e ouço comentários muito inteligentes, né, e ao mesmo tempo também muita coisa ruim de se ouvir, sabe, a respeito da situação política, né, do Brasil, mas eu percebo que existem basicamente dois lados, né, o povo, né, trabalhador e pobre, e o governo, que é elitista, seletista, né, seletivo, classista e muito rico, né, então são as pessoas mais humildes e trabalhadoras indo para a rua reivindicar direitos que foram há pouco reconquistados, né, digamos, ou mesmo direitos que há pouco foram conquistados, né, lutar para manter isso frente a um governo que é extremamente opressor e indiferente, né, às causas populares e às causas culturais locais, né, então eu acho que basicamente são esses dois lados, né. E nós vemos que muita corrupção, né, a corrupção é o que meio que faz o governo, né, e isso se espalha em diferentes setores lá Exatamente. da política, né, da política lá de Brasília, né, então eu acho que não tem ninguém inocente, né, primeiro de tudo quem se envolve com essa política lá de Brasília sabe muito bem onde é que está se metendo, né, mas ao mesmo tempo eu vejo que tende a haver, deve haver políticos lá compromissados com as causas sociais e que fazem a reflexão junto com o povo, né, junto com os mais humildes. E, no entanto, ficam muito em menor valia, porque como eles são minoria no sentido de representação, a maioria acaba sendo os conservadores, a chamada bancada da bala, do boi e da Bíblia, como diz o grande Jean Willis, que é um desses representantes da esquerda. Ele fez uma analogia totalmente pertinente, é por aí mesmo, né? Esses grandes conglomerados políticos que estão lá e simplesmente
aprovam essas medidas que afetam a todos nós. Então, sim. Mas é impressionante como a direita política, ela por mais que existam diferenças muito grandes, diferenças ideológicas muito grandes, eles conseguem se reunir novamente para retomar o poder, né? Impressionante como a direita, né, que a gente entende como direita, consegue juntar forças e se reunir novamente para tomar o poder, e a esquerda está sempre se rachando por questões ideológicas. É um grupo que tem uma base ideológica que está lá numa tradição, é outro que já está numa questão mais contemporânea daquela tradição. Então, muitas vezes fica difícil para a chamada esquerda essa união, né, como foi o caso do PT, para se manter no poder, né, porque é irrevogável, né, a gente tem que reconhecer o trabalho do governo Lula, que foi o governo, né, pelo menos da minha história, né, desde quando eu estou aqui, foi o governo que mais pensou as questões sociais, sim, as questões e profundas questões mudanças, do povo, né? Que buscou realmente devolver, né, dar o retorno merecido ao povo, né? Com certeza. Mas claro, não estou defendendo que PT, não estou defendendo Lula nem Dilma, né? Eu não sou advogado para defendê-los, mas é visível, né? E essa visibilidade toda que a gente tem agora está mostrando isso cada vez mais. Até a gente sempre comenta, até lá no nosso quadro do Quindim na Rádio Com, junto com o nosso pessoal, nossos colegas da mídia alternativa da Rádio Comunitária, Rádio Com, que esse multiculturalismo que a gente tem, tu que vens de fora e outros tantos colegas teus, nosso amigo aqui, o teu colega, né? Pessoas que vêm de fora, esse multiculturalismo através do Enem, do SISU, de todos esses mecanismos de incentivo ao acesso para a universidade, contribuíram demais para o multiculturalismo das cidades do interior. E Pelotas não é diferente, né? Sim, com certeza. E foi dentro desse mesmo governo que eu citei onde ocorreu o acesso, né? Sim. Às universidades públicas, porque políticas culturais, para a cultura e tal. Também os incentivos, né, de fomento à cultura e educação. Porque eu me lembro quando eu comecei a prestar vestibular, lá nos idos de 2001, 2002, a coisa era bem feia, viu? O pobre não entrava na universidade, né? Pagava caro por um cursinho e tal. Essa diversidade de pessoas de diferentes lugares só foi possível com o plano de educação que foi estabelecido no governo anterior, né? Com o SISU, com o vestibular unificado, né? Foi o que possibilitou o acesso dos mais pobres à universidade. Antes isso era impraticável, né? Sim, sim. Conta um pouquinho para nós a respeito da participação no Expressons, que foi um dos últimos eventos aí de grafite que deu uma repercussão e fez Pelotas entrar no mapa das cidades que incentivam o grafite, que tem nomes fortes dentro desse segmento artístico, e que também teve a oportunidade de participar. Conta um pouquinho para nós a respeito dessa intervenção lá naqueles muros da Conde de Porto Alegre. Sim, bom, o Expressons ele foi fenomenal, né, cara? Eu fiquei muito feliz de ter sido convidado em 2 ocasiões, né, pelo pessoal que organizou, e na segunda edição, inclusive, eu participei ativamente também da organização. Como eu te falei, foi aqui em Pelotas que eu retornei, né, e que continuo trabalhando também com o grafite, né, fazendo uso, como artista, fazendo uso da linguagem do grafite. Mas, assim, só tenho a agradecer, né, todo o pessoal que organizou o evento. Foi muito legal ver que uma cidade do interior do Rio Grande do Sul tem um gosto, né, tem uma vontade e tem condições, né, de estruturar um evento como foi o Expressons, né, nos oferecendo todo o suporte necessário para deixar um dos mais belos muros de grafite que eu já vi. Sim. E essa força, essa batalha